Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou, aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez aqui nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. E hoje nós vamos falar sobre um tema que vocês vão gostar muito. Quer dizer, todos os temas são de agrado do pessoal, né? Mas hoje nós vamos falar sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse, né? As religiões vêm ao longo de todos esses anos, todos esses milênios, né? Nos últimos 2 milênios, pelo menos, falando sobre o Apocalipse, que em grego significa revelação e não destruição, essas coisas como falo. Então, antes de eu apresentar quem é que vai falar, né? O Jorge Antônio, que hoje ele vai se apresentar, vai dizer quem é, o que ele faz, né? Então, eu vou ler aqui o que eu mandei para vocês. Aqueles que não receberam a mala direta já vão se inteirar do que eu vou passar para vocês aqui. Vamos lá, então. O que você recebeu na sua mala direta é o seguinte: os quatro cavaleiros do Apocalipse. Domínio, guerra, peste e fome. Eis aí os quatro cavaleiros do Apocalipse. Ninguém os arruma desta maneira, porque nem todos sabem o que eles verdadeiramente representam. Em nós reside o desejo insopitável de dominar a tudo e a todos. E o veneno sutil que destilamos por toda parte reside também em todas as criaturas. Do domínio nasce a guerra, e dos dois, peste e fome. Quem ousaria negar semelhante verdade nesse fim de ciclo apodrecido e gasto? O mundo é um vulcão que ameaça explodir, fazer tudo voar em estilhaços. As erupções, as lavas, as cinzas que anunciam semelhante fenômeno, já muito se fazem sentir nas dores, nas angústias dos homens. Os tempos mudaram. Ninguém mais se compreende, ninguém mais pode afiançar o que está marcado para o dia seguinte. Tudo é incerteza, abandono, receio, medo. Uma célere mudança de consciência se faz necessária. Quando a gente lê esse título que foi enviado, parece algo amedrontador e tudo, né? Na verdade, não é amedrontador nesse sentido. Amedrontador é mais na questão da chamada da consciência, né? É necessária realmente uma chamada da consciência, isso que a gente vem fazendo ao longo de todos estes anos. E eu vou trazer aqui para conversar conosco este jovem, simpático, brother, irmão maior aqui, ó. Já eu gostei do jovem simpático. Mas você. E aí, Jorge, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, tudo jóia, tudo tranquilo. Tudo 100 e tantos %, né? Então, mas a juventude está aqui na cabeça, né? Está no modo de pensar, né? Naquilo que a gente... no nosso desejo, né? Na nossa vontade de servir, de fazer alguma coisa. Isso é juventude, isso o iniciado ele tem que trabalhar por 120 anos antes de ter licença para se afastar, né? Depois que ele se afasta e aí passa a trabalhar de outra maneira, daí ele volta e interage em outro lugar por 240. Daí ele por 240 ele volta e interage por 480. Então, se é 120, a gente recém passou da meia-idade, né? Então tá tranquilo, né? Então, eu não errei na abertura. Um jovem simpático. E aí, conta alguma novidade. Faz 15 dias que a gente não conversa, então eu quero saber nesses 15 dias aí o que aconteceu aí. Tem alguma novidade para você trazer para nós aqui? Não tem, eu vivi esses 15 dias intensamente, muito bom, trabalhando loucamente todos os dias, é isso aí. Isso é bom. Cada dia que a gente fica vivo é uma epopeia, né? O prazer e é uma epopeia, assim, é como se cada dia a gente parasse em uma cidade no universo e escrevesse um capítulo que vai ser lido pelo universo inteiro. Todos nós, né? Porque o que cada um faz tem impacto daí em si, no meio, mas ele tem impacto no universo porque cada uma partícula pequena do universo, ela reflete o universo como um todo. Então a gente vai a cada dia em um ponto diferente do universo, escrevendo coisas disponíveis ao universo inteiro, né? Os relatos do que a gente faz, o que não faz, nós e todos, né? Todos os seres humanos, todos os seres de maneira geral, né? Você sabe que muita gente fala que a gente fala coisas aqui que
que ninguém pode provar, né? Mas você sabe que muitas coisas, ou a maioria, vamos dizer, na verdade, faz sentido nesse aspecto de, por exemplo, você já falou aqui, e eu gravo assim, já falei que eu gravo algumas coisas em especial, né? Aquilo que mais reverbera, sei lá, eu não sei explicar isso aí, não interessa. Mas, por exemplo, tudo que nós estamos falando aqui vai ficar no éter, vai ficar aí. Tudo que está sendo falado no mundo vai estar no éter, então vai estar contribuindo. Você falou, certa ocasião, num dos programas aí, e me chamou a atenção também, daquelas pessoas que vivem pouco, daquele animal que nasce e morre. Você disse alguma coisa nesse sentido, aquele nascimento e morte daquele animal serviu como experiência para o todo dele, ou para uma grupo, alguma coisa assim. Lógico. Sabe? Então, quer dizer, é difícil a gente provar isso, mas tem nexo você fazer uma experiência. Para um artista acabar uma obra, ele começa pelo esboço, pô. Ele começa naqueles rabiscos, ele erra a tinta, o papel não dá certo, a superfície que ele quer fazer, não sei o quê, mas vale para o final da obra, tudo aquilo que precedeu o que ele fez foi válido, então tem sentido, sabe? Essa questão de conseguir provar, né? Então, por exemplo, você pensa alguma coisa agora, qualquer coisa. Como eu não estou vendo o que você está pensando, vamos supor, eu não consigo provar o que você está pensando. O fato de eu não conseguir ver, ou perceber, ou sentir qualquer coisa assim, não significa que inexiste. Mesma coisa assim, você fica em silêncio. Eu fechei os olhos. Não estou te vendo, não estou te ouvindo, não consigo tocar, não tenho olfato, né? Então você inexiste? Não, é eu que não tenho a competência para te ver. Aí, abrir os olhos, estou te vendo. Você fechar os olhos, você falar, estou te ouvindo, estou te vendo, né? Então, o provar as coisas depende muito mais da competência de cada um em buscar os elementos que estão ao seu dispor para provar tudo aquilo que pensa ser impossível, que pensa ser inadmissível, que pensa ser inexistente. É que aquela coisa que assim que é muito clara, né? Que é a diferença entre inexistente e invisível. Sim. Né? Agora, assim, não, eu quero que você me prove que isso é verdade. Não, a verdade em si, ela é o que é. Né? E aí cada um contempla do seu viés, do seu ponto de vista, né? Ele tem que provar a si mesmo, ninguém tem que convencer os outros, né? Até porque o caminhar da evolução, e quando a gente fala evolução, a gente fala de espírito, alma e a própria matéria que é o corpo, ele é inexorável. Então, você é um descrente hoje, e não estou falando de religião, né? Se não acredita em nada, primeiro porque você não tem conhecimento, tem que buscar o conhecimento, porque o conhecimento é de todos, né? E segundo, mesmo se você não quiser buscar, o próprio tempo vai te mostrar as coisas. A diferença é que daí, ao invés de você usar bem essa caminhada pelo universo e perceber essa coisa em um dia, né, você vai perceber essa coisa depois de 500 mil dias, N existências, e quando podia ter percebido antes. Então, se trata só de não desperdiçar. Né? Agora, ninguém tem a obrigação de provar nada para ninguém. Né? E se permitir também, né? Porque muitas vezes a gente coloca uma resistência gigantesca ao aprendizado, né? E aceitar. Lógico. Não, lógico. Aceitar. Já falamos a gente tem que compreender que daí a contemplação das coisas, assim, não é para lazer, né? Assim, ou adquirir um conhecimento, ou compreender algo que até então é invisível, não é lazer. Porque seria, por exemplo, assim, você fala assim, senão a pessoa fala assim, eu não acredito em bocadura. Bom, por exemplo, né? Sim. Eu digo, não tem, porque não sei o que e tal, porque assim, não, mas aí mesmo assim eu não acredito, eu preciso ver, preciso entrar para acreditar. E se você tem certeza, né? Eu tenho certeza que eu tenho que ver e tenho que entrar para acreditar que é verdade, né? Ela é o São Tomé, né? Aí, não, então vem aqui, olha, ali tem uma. Vamos supor que eu soubesse, né? Estou falando, fazendo só uma, assim, sabe, sendo uma analogia, né?
Então eu chego e sim. falo assim, olha, ali tem uma. Ah, mas e daí? Aquilo é só um buraco. Ah, mas e daí? Aquilo é só uma pedra. Ah, mas e daí? Aquilo é só não sei o quê. Isso não significa nada para mim. Eu tenho que entrar, né? Disse, ó, é imprudente, porque para você compreender as coisas tem que ter um estado de consciência adequado. Não, mas eu tenho que entrar para... Não. Entrou, morreu. Deu 7 passos, morreu. Aí entrega a vida para comprovar a ignorância. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Assim, quais são os níveis de compreensão, como é que a gente norteia a vida, porque senão a ignorância faz com que a gente morra todo dia, né? Eu acho que o professor tem uma frase assim, né? Não sei se é do professor, assim, que fala exatamente que é mais útil, alguém vivo do que. Você conhece uma Faz mais, uma frase de Blavatsky, Blavatsky, tá? faz mais quem pela humanidade vive do que quem pela humanidade morre. Perfeito, é uma coisa perfeita, aí de estudo mesmo, entendeu? Uhum. Não vale a pena ser um mártir ali. Porque se você vai nortear a vida baseado só naquilo que você pode ver, tocar, sentir, degustar, essas coisas assim, que sim, você vai nortear a vida pelos 5 sentidos, tudo bem, é uma opção sua. Agora, quem é dono da tua vida são os 5 sentidos, porque você daí dirige de tal maneira a atividade para alimentar, né, os sentidos, que os sentidos passam a ser senhores da razão, né? Os sentidos passam a ser senhores da intuição, da abstração, e você vive... então, são 7 estados de consciência, aliás, que tem a ver com os 7 selos e tal, da conversa do assunto, né, do Apocalipse. E aí você, em vivendo em função dos sentidos, você está vivendo primitivamente, né, na época do 3º selo, você nem sequer entrou na Atlântida ainda, né, e você acha que daí a vida é aquilo, assim, aquele gozo, aquela felicidade, aquela coisa assim, de todos os dias viver em função. Tudo bem, a vida é sua, agora é um desperdício. Só que assim, você quando desperdiça a vida, você está desperdiçando coisa que pertence aos outros, né? A quem pertence a minha vida? Então eu falo eu, minha vida, eu. Quem está falando eu, é a persona, né? É o Jorge. Só que a vida do Jorge, né? É a vida do grego, Pertence. ela foi engendrada e pertence àquele ao qual eu estou ligado, àquele ao qual eu sou, o que seja, né? Então, essa existência, ela pertence à divindade em mim mesmo, né? E aí eu não posso tomar as rédeas, né? E aí usar indevidamente. Jorge, o tema de hoje, que são os 4 cavaleiros do Apocalipse, é um tema complicado pelo seguinte. Complicado não nesse aspecto aí. Já vou dizer qual é o meu ponto de vista. Mais de 1 bilhão, são 7 bilhões de pessoas que no mundo, quase 8 hoje. Sendo que boa parte dessas pessoas fazem parte do cristianismo, que a gente chama assim, é uma crença, uma religião, né? Seguem e as pessoas que acreditam piamente naquilo que aprenderam, naquilo que os pais nos impuseram, as escolas, não interessa quem, cria uma resistência, que eu falei há pouco, nós estávamos falando, a gente precisa se permitir, cria uma resistência ao novo. Então, não se permitem a ouvir absolutamente nada que não seja o ipsis literis daquela decoreba, daquilo que eles, com todo respeito, não estou desrespeitando absolutamente nada. Isso aqui, não vou olhar para o lado, vou ficar com a minha viseira e tudo. Isso, ao meu ponto de ver, torna-se um grande empecilho para se poder abrir o horizonte, abrir a viseira e se ter uma nova consciência. Porque agora nós vamos entrar no tema. O que é visto os 4 cavaleiros do Apocalipse pelo lado da religião? Você já vai falar sobre isso. E o que representa, por outro lado, no iniciático, no esotérico? As pessoas vão perceber que é outra coisa. Então, é por isso que eu disse que é um tema difícil nesse aspecto, porque vai conflitar, né? Com o novo, com o velho, outro tipo de informação, com aquilo que já está cristalizado, enraizado nas pessoas. Por favor, Jorge. Bom,
não há nada de errado em a pessoa seguir uma religião qualquer que seja, né? Absoluto. O que a gente pode considerar como incorreto, indesejado, indesejável, inadequado à nossa condição de seres humanos, é você seguir uma religião sem sequer olhar para cima. Você segue a religião olhando para a pessoa que fala em nome da religião. Sabe, quando aquela pessoa que fala em nome da religião é só uma pessoa como você, não representa nada nem ninguém, né? E aí, quando você segue o caminho, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para cima, porque sempre vai ter alguém norteando esse caminho, alguém que não é uma persona. Então, falou da questão do cristianismo, né? É um caminho esotérico em excelência, né? Agora, o que precisa é se assenhorar das coisas que estão envolvidas com esse processo do cristianismo. O que antecedeu, não o que antecedeu todas as vezes, mas ao próprio evento, assim, como foi engendrado, o que se fez, quem trabalhou para que aquilo acontecesse, quem que era de verdade o personagem e seu irmão, né? Quem cuidava do entorno, qual que era o objetivo, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, a ligação das 7 igrejas do Oriente, depois das 7 igrejas do Ocidente. Quando você vai se assenhorando daquilo que você segue, aquele caminho é libertador, porque daí se você tem uma religião como o cristianismo, e você se aprofunda, não dogmaticamente, né? Não devocionalmente, sabe? Mas utilizando a mente para compreender, para pesquisar, esse tipo de coisa, aí ela faz com que o caminho dessa religião, ele, assim, suavemente, ele vai te conduzindo para o caminho daquela religião que está acima de todas as religiões, que é o religas, religare, que é ligar o homem à sua própria essência. Perfeito. A verdade é uma só, né? Aí, então, às vezes acontece a antropomorfização para trazer aspectos dessa verdade, para fazer com que a humanidade volte ao seu eixo, né? O que acontece? Aspectos dessa verdade são cristalizados, né? São estruturados, né? Como, sei lá, transnacionais ao longo do tempo, e aí aquela verdade prístina, pura, original, ela fica só como uma pálida lembrança e se passa a seguir as opiniões, as coisas, né, dos seres, das pessoas que tocam aquilo avante. Então, assim, por mais profundo que seja alguma coisa que alguém me diga, eu quero tomar aquilo por base para ir compreender a alma de quem me disse, né? A origem daquilo que aquele que me disse foi buscar, para chegar até que você chega num ponto, né, que é o ponto de saída, que é a fonte, e daí essa fonte você dá o nome que quiser, o mestre, aí o problema é de cada um, né? Então, o inadequado não está em você seguir uma religião, está em você se submeter à religião, né? Muito bem. Você se acomodar, né, e delegar a tua salvação, tua conversa com o universo, com a divindade, né? Você delega a um terceiro. A um terceiro, sem dúvida. E aí você delega e você paga esse terceiro para que ele faça a coisa por você, como se daí a evolução individual ela pudesse ser feita por um outro que não seja você mesmo, e você pudesse fazer isso pecuniariamente, assim, eu pago, assim, eu quero ir para o céu, né? Então eu sigo você e eu te pago e você vai e reza por mim. Nenhum dos dois vai, né? Até porque daí, nesse caso, meu próprio conceito de céu está errado, né? Mas a gente tem que respeitar, quando você falou de início, a questão das opções do caminho de cada um, né? Cada um escolhe o caminho que já está nele, né? E aí vai sofrer ali até terminar, ou vai evoluir, vai procurar outro caminho, e assim a vida vai andando, né? E sobre a questão dos 4 cavaleiros do Apocalipse, vamos ver eles pelo aspecto religioso, né? Pelo aspecto religioso, como é que eles foram nos amedrontando, porque é amedrontador.
querem dizer que é libertador, mas é amedrontador. Você se libertar através do medo, eu acho que não tem valor nenhum. Não, é porque se você é bom porque você tem medo de ser mal, então, na verdade, você é um mal enrustido, né? Pronto. E você Aí. é pior ainda porque você não é nem bom nem mal. Então, se você tem tendências a praticar o mal, não finja que você é bom. Você tem que dar embate a que aquela coisa em você não aconteça totalmente, não aconteça integralmente. Até que chega um ponto em que ela não acontece, não acontece, não acontece, ela deixa de existir e você passa a ser bom, ou você passa a ser quem você é. A questão é assim, o primeiro caminho para que a gente consiga chegar a um estado de equilíbrio é a gente ser quem a gente é mesmo. E veja que tem essa questão, só fazendo um adendo, né? Essa questão do equilíbrio é uma coisa muito importante. Falar assim, eu preciso deixar de ser ruim, de praticar o mal, eu tenho que combater a ignorância para chegar ao equilíbrio, eu tenho que combater as minhas nidanas para chegar ao equilíbrio, eu tenho que combater tudo que não seja de acordo com o universo para chegar ao equilíbrio. Está errado. Por quê? Se é equilíbrio, pressupõe que tem o mal e o bem. Porque se você daí combateu todo o mal, combateu todas as ideias, combateu tudo, né? Aí a balança do bem existindo sozinha, ela em si é um desequilíbrio, porque o prato vai estar caído de tão pesado. Sim. Então, o Sim. que existe você tem que daí dar embate através da sublimação da ignorância, do desconhecimento em cada um de nós, independente do caminho que qualquer um siga, você tem que dar embate aqui, ao fato de se sobressair a não conformidade, né? A ignorância ser maior do que a sabedoria ou o conhecimento, porque ignorância em maior ou menor parcela a gente sempre vai ter, por quê? Porque a gente não sabe tudo. Não tem como saber tudo. Então, qual é que é o meu equilíbrio de conhecimento? É eu conviver com a minha ignorância, fazendo que cada dia essa ignorância se sublime em conhecimento, se transforme. E o conhecimento, né, em si, transformado em sabedoria, ele fica cada vez mais leve e aprende a conviver com aquele resto de ignorância, porque senão fica assim, eu peguei essa ignorância e transformei em sabedoria. Aí a sabedoria super pesada, né? E a ignorância pequena. Aí a sabedoria olha assim, de cima para a ignorância e fala assim, sou ignorante, sou ignorância. Pronto, a sabedoria acabou de se transformar em ignorância soberba. Né? Então, quanto mais sabedoria se tem, de maneira geral, a humanidade, menos importância ela tem. Chega um ponto em que daí você tem 99% de sabedoria e 1% de ignorância, e essa sabedoria só verdadeira se toda essa sabedoria respeita aquele 1% de ignorância que em você ainda existe. Sim. Aí, quando chegar realmente a ter 100% de sabedoria nesse estado de consciência, aí já não tem mais importância porque não existe mais balanço. Esse que é o perfeito equilíbrio, né? Sim. Com relação daí primeiro a questão do Apocalipse, né? O Apocalipse, você falou que significa revelação, né? Mas Isso. assim, Apocalipse. sim, esotericamente, né? Literalmente, o Apocalipse vem de uma raiz do proto-indo-europeu apó, né? Então seria o apocalitem e mais o cis, que daí significa ação, que literalmente a Apocalipse assim, é a ação de descobrir, né? Então, quando você descobre alguma coisa, né? Revela-se. É a revelação. Revela-se, exato, mas não necessariamente a revelação esotérica, porque a revelação esotérica, a revelação ela não é nem esotérica nem exotérica, né? Porque ela tem um código de linguagem que daí só a própria pessoa é que vai conseguir fazer que aquilo aconteça. Então, o ato de revelar em si nada significa, até porque revelar a pessoa interpreta como velar duas vezes, seria esconder duas vezes, né? Na verdade, estava oculto, agora está mais oculto à luz do dia, porque a pessoa pensa que sabe, na verdade não sabe, desiste de procurar, e aquela coisa que está oculta agora está mais oculta ainda. Por quê? Porque a persona cega, né, o eu na busca da verdade. Então, o Apocalipse é isso.
do ponto de vista daí da igreja, então, o Apocalipse, ele está no Novo Testamento, no último livro, né? No livro de São João. E, então, é dito que aí São João, ele tinha na mão um rolo com 7 selos, né? E na medida que ele foi abrindo esse rolo, então daí para cada selo, então daí surgia um dos 4 cavaleiros, né? Que é a peste, a guerra, a fome e o domínio. Mas isso é uma interpretação, assim, como tudo, né? Se você pegar bom, é que tem tanta coisa para falar, né? Né? O Apocalipse, a primeira coisa, não era um Apocalipse, né? Eram 12 Apocalipses, né? Daí, desses 12 Apocalipses, só um ficou, né? Alguns que daí eram conhecidos da origem, da criação da Igreja Romana, eles foram considerados como apócrifos e foram ficando nas laterais e foram ocultos, né? E alguns ficaram ocultos desde o início, né? Então, os selos são abertos, né? E aí saem os quatro cavaleiros, os 4 cavalos, né? Então tem o primeiro cavalo, que é o cavalo, assim, é o branco cinza, né? Que é o Hippos leucós, né? O cavalo branco, e que daí ele representa, assim, então ele é dito que ele tem um arco, né? Uma coroa de máscara, e aí ele representa a conquista, porque ele, em sendo branco, né, ele representa a falsa pureza, né? Depois, aí tem o segundo cavalo, que é o cavalo vermelho, que é o Hippos Pirros, né, que é assim, o cavalo flamejante, né? E ele porta uma espada, né? E o que ele representa? Representa a guerra, né? Depois aí tem o cavalo negro, né, que é o Hippos Melas, né? E que traz uma balança e que representa a fome. Então, daí na narrativa de São João, daí no livro, ele fala da questão do preço comparativo das coisas, assim. Então, como se fosse uma fome, assim, generalizada, a penúria, né? E depois, por fim, né, o cavalo amarelo, que é o Hippos Chlorus Thanatos, né? Que é aquilo que representa a morte, representa as doenças, representa, assim, tudo o que de pior pode existir. Tudo simbólico, né? Porque não, assim, de maneira geral, uma coisa que eu recomendava, assim, até para as pessoas que daí gostam de seguir essa questão esotérica, filosófica, né? E que fazem parte dessa comunidade, desse trabalho que tem feito tantos anos, e mesmo as pessoas que estão nas instituições, leiam, né, o Apocalipse, né? Porque ali, assim, é essencialmente um livro esotérico com S, esotérico com S. O que falta é a questão da compreensão. Não essa interpretação mais assim, baseada na emoção, que aquilo representa o castigo de Deus e que daí então vem para punir e tal. Guerra, morte, domínio, isso sempre existiu mesmo antes de ter escrito. Então, não é porque está escrito ali, daí vai passar a existir somente dali para frente, né? E tudo que está ali, então, até assim, você pega no Apocalipse, tem a carta às 7 igrejas do Oriente. 7 igrejas do Oriente, ligado diretamente ao mistério, né, daquele o qual escreveu o Apocalipse, era discípulo, né? E aí as 7 igrejas do Oriente, ligada às 7 igrejas do Centro, ligada aos 7 selos. Aí ali, no Apocalipse, fala de aprisionar o dragão por 1000 anos, né? A partir de determinada data. Então, é de uma simbologia, né? Então, ali se aplica o termo revelação, se aplica. Isso considerando que daí, então, esse era um dos apocalipses, porque então eram 12 seguidores de Jesus, né? E a cada um cabia um aspecto, né, de trabalho.
e como se cada um desses 12 fosse uma das pétalas do cardíaco do próprio Jesus, né? Porque daí sempre tinha dois ocultos, né? E então esse é um dos aspectos do trabalho e é um livro de revelação, né? Só que tem que ser interpretado da maneira adequada, porque senão aquilo dali ele vai servir só para incutir o medo. E aí volta o início da conversa de agora a pouquinho. Se você vai seguir uma coisa por medo, não siga. Não siga. É porque não tem o menor sentido. Né? E também a questão daí do julgamento é que assim, um julgamento de maneira geral, que assim, não, a humanidade inteira vai acabar, né? E só os que seguem a minha igreja vão sobreviver. Não tem nexo, né? Não tem nexo. Não tem nexo, né? Carece de... Seria uma coisa muito egoísta, né? Se existisse um Deus que daí só poupasse os seus em detrimento de todos os outros seres humanos, né? Aí a gente volta ao âmago desse processo de pandemônio pelo qual passa a humanidade agora, onde as religiões brigam para provar qual Deus é melhor, mais poderoso, mais bondoso, né? Ou então, assim, meu Deus é tão bom, meu Deus é tão bom, eu tenho que levar a palavra dele a todos, né? Mas e aquele que não concordar? Eu mato. Mas daí o teu Deus é a favor da morte? Não. O teu Deus prega o quê? Meu Deus prega o amor. Mas então como é que você quer pregar o amor, né, usando a morte como elemento de pregação? Outra coisa, o que teu Deus prega? Prega a paciência e o respeito ao próximo. Mas se o teu próximo daí é de outra religião, você respeita? Não. E o que a tua religião prega? Respeito. Então, se você não segue a tua religião, sigo. É totalmente ilógico. Não. Então, assim, tem até um... Eu vi uma vez não vou dizer o nome para não fazer propaganda, mas daí num canal de filme por stream, né, na internet, então tem um filme indiano, chama PK. PK. Aí é de um alienígena, né, e ele vem para fazer uma experiência, porque ele é um antropólogo, e aí ele tem uma medalha, e aquela medalha é o controle remoto da nave dele, né? E ele se parece com um humano, tudo, né? E ele fica o tempo inteiro assim, com o olho arregalado, né? Só que a lógica deles é uma lógica totalmente cartesiana. E aí, então, o desenrolar, o que é engraçado, é que o PK, ele chega para o primeiro que ele encontra assim, eu perdi, não sei o que, assim, como é que eu vou fazer para encontrar? Aí o cara fala para assim, não, só quem pode te ajudar é Deus. Né? Daí ele vai por outro assim, eu perdi o controle da minha nave, não sei o que, quem que pode me ajudar? Não, pede para Deus que ele te ajuda, busca Deus. Então todo mundo mandou ele buscar um Deus, só que ele perguntou para vários e cada um mandou ele buscar um Deus diferente, né? Então daí o filme, daí ele frequenta todas as religiões, né? A procura de Deus, só que daí questionando todas elas começa a brincadeira de lógica que a gente fez aqui, né? Mas o teu Deus não isso? Mas e o que você está fazendo? Então, esse tipo, porque daí, nessa forma, e a gente falou assim, tom de brincadeira, é uma coisa muito séria, né? É que daí, se você usar a lógica, aos poucos você se despe do devocionismo, né? Do emocionalismo na vivenciação da religião, e a religião, então, ela começa a se mostrar para você como uma possibilidade de religar você a um Deus que é único. Né? Jorge, sem interromper seu raciocínio. Não, tá tranquilo. Isso que você está falando, e é certíssimo e evidente, mas isso que está acontecendo e que vem acontecendo ao tempo, eu vou usar um termo que a gente não usa há alguns anos, hein? Alguns anos aqui no Vida Inteligente. Não você vai lembrar e você vai ver que a gente não usa esse termo aqui. Eu aprendi aqui, eu nem sabia, não fazia nem ideia o que era isso aí. Isso não é lesa evolução? A religião? As religiões de maneira geral, claro. Porque ela está cerceando o ser humano e baseado na inocência desse ser humano, ele se priva de trabalhar para buscar um caminho de compreensão.
Você quer ver assim, por exemplo, tem uma frase no Apocalipse que daí, então, o São João, que era um iniciado, né? Como é que ele fala? E vi um novo céu e uma nova terra. Sim. Porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar já não existe, e eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, 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 a cidade sagrada. Então, veja, assim, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar já não existe. E eu vi a cidade. Qual cidade você pode ver em um novo céu e uma nova terra, onde o céu já não mais existe? Agartha. Porque se ele fosse contemplar só o céu da terra, novo, onde o próprio mar já não existiria, aí não era nem questão de apocalipse, porque daí a própria terra já não existiria mais, porque estaria em desequilíbrio. Então, por isso que daí tem essa questão de compreender, então, que não tem um julgamento final de maneira generalizada. O que acontece é que a cada ciclo humano, a cada ciclo racial, né, e aí, de acordo com os estados de consciência de cada um, então vai acontecendo um ajuste. Né? Então, aconteceu em determinado momento essa separação, esse ajuste, né? Aí os que não se ajustaram continuam a evolução, o que se ajustaram muda o estado de matéria e vem, e vem, e vem. Esses são os 7 selos, os 7 estados de consciência. Aí fala assim, das 7 igrejas, né? As 7 igrejas do Oriente, as 7 igrejas do Ocidente, os 7 estados de consciência, os 7 dhyanas, os 7 anjos, os 7, sabe? Todo o processo está ali. E por que são só 4 cavaleiros do Apocalipse? Né? Porque a gente está agora no quarto estágio de evolução, quarto momento, né? Rumando para um quinto. Né? E a interpretação, se você pegar daí a descrição, aquela assim, dos cavaleiros, aí você pode pegar a cor, que seria a cor real de cada um dos cavalos, né? E aí, então isso tem uma simbologia com relação aos elementos da natureza. O fato de o homem estar a cavalo, né, é o homem dominando os seus princípios inferiores, né? Então, é um livro a ser estudado. Existe alguma literatura que você recomenda sobre... Não existe? Não. Aí, assim, de maneira geral, a primeira coisa a fazer, eu acho que teria que ser pegar aí o próprio livro e ler. Pegar o próprio livro e ler, né? Lógico. Mas aí a gente quem for ler já vai ler induzido, porque desde todo mundo que nasceu nessas regiões que nós nascemos aqui, né, vamos dizer, sim, todo mundo sofreu essa influência, Jorge. Então a gente já vem cristalizado. Mas aí é que está a questão da iniciação, Grego. Então, sim, a gente parte do pressuposto assim, quem está ouvindo a gente conversar está procurando um caminho que não seja aquele em que esteve até então. Né? Então, ele já tem um pré-requisito realizado, que é o fato de estar andando em busca de um caminho. Né? Aí, lógico, você vai ler um livro desse. Aí fala em 7 selos, não sei. Aí você tem que ter um conhecimento filosófico, esotérico, iniciático, para você conseguir desvelar o processo inteiro. Por isso que eu falei assim, todos, inclusive que estão na instituição, deveriam ler, né? Porque é uma coisa muito, muito razoável de ser lida. Mas não há um lugar onde tudo tá resolvido. Tudo tá claro que não, né? Não, você pega assim, aí o São João, ele fala assim, dos 7 trovões e das vozes que ele ouviu, e quando ele foi gravar as vozes, daí o próprio trovão falou para ele assim, o céu disse assim, não escreva as coisas que os trovões falam. Que coisa que os trovões falam? Aí você pega na tradição caldaica, tradição persa, tradição grega, tradição egípcia, todos falam, né, dos 7 trovões, dos 7 sons, as 7 vogais.
São 7 vogais, não são 5, né? Tá? Então, é um livro de mistério, né? Você pega, assim, João, né? O João grego, né? O João traduzido em português, em grego, Ioannis, né? Ioannis, isso. Ioannis em hebraico, Iocanã. O que é o Iocanã? É um anunciador. Então, o João é o discípulo fazendo o papel de anunciador. Então, não é um estado especial. Então, o que acontece assim, então, a gente tem esse conceito dos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? E do outro lado, então, o conceito dos julgadores humanos. Até a questão dos julgadores humanos a gente tem que entender melhor, porque senão você atribui essa questão do julgamento a um Deus antropomorfizado. Não tem um Deus lá, ou um conjunto de uma hierarquia de seres anotando assim, olha, o grego não parou no trânsito para aquela senhora que queria atravessar na faixa, né? O Jorge pisou na formiga. Não existe um Deus antropomorfizado. Existem consciências cósmicas buscando o equilíbrio, essas coisas assim. Então, se você vai usar o conceito de julgamento, e se você for usar o conceito que os 4 cavaleiros do Apocalipse vêm para punir, para resgatar, para ferir, para agir em nome de um Deus que está sentado lá, né, assistindo aquele filme ao vivo, aquela live dos cavaleiros ceifando as vidas na Terra, e depois os vulcões, os terremotos, as inundações, não sei o quê, os meteoros que caem. Mas aí é um Deus sádico. Ele tem um canal privado para ele na TV dele lá, assistindo então a coisa pegar fogo, né? E todos rezando e pedindo para ele, cada um no seu idioma, sem ele entender nada do que todo mundo quer ao mesmo tempo. É acreditar no pandemônio cósmico. Milhões de pessoas, milhões. Eu sei, Grego. Acreditam. Eu sei. Essa que é a questão. Não, mas você vê que daí, esse é um fim de ciclo. Esse é um fim de ciclo, né? Onde as pessoas aí abriram mão de ir buscar o próprio caminho, né? Jorge, como pode um ciclo... Vou voltar a bater na mesma tecla e perdoe a minha ignorância, o meu desconhecimento, né? Como a gente pode passar de um ciclo para outro, né? Independente do tempo desse ciclo, dessa passagem, que as pessoas ainda se limitam muito ao tempo daqui, né? Como é possível se passar com tanta coisa a se resolver? Grego, se tudo tivesse sido resolvido no primeiro ciclo, hoje não existia reino mineral. Se tudo tivesse sido resolvido no segundo ciclo, não existiria vegetal. Por quê? Porque não sobraria resíduo nenhum. E animal, e hominal. Então, o que acontece é que, na medida em que a evolução vai acontecendo, todos os 7 estados de consciência, todos os 7 estados de matéria passam a coexistir. Esses estados, os outros, o vegetal, o animal também teve as suas conturbações, também teve as suas coisas? Tudo tem... Nunca é, porque assim, nunca é 100% para todos, né? Então, você continua evoluindo. Você pega o reino animal, né? Há uma miríade de variantes de almas, grupos, né? De animais. Sim. Todas elas evoluindo a seu tempo, a seu passo, né? E com maior ou menor possibilidade de daí começar a adquirir consciência em relação à individualidade. Né? Por quê? Porque a própria evolução foi diferenciada. E o que a gente vê agora é a projeção, nesse momento de matéria cósmica, daquilo que anteriormente aconteceu. Então, não é que existiu um mundo onde o universo era só pedra. O que a gente vê hoje é o resultado de um primeiro mundo, vamos falar assim, não é? Onde o que não se realizou de consciência toma um aspecto de mineral físico, que é onde a gente sobrevive hoje, onde a gente existe. E ele se preparou para quê? Para atender um segundo estado. Houve o segundo estado, em que daí todas as consciências eram vegetais, né? Então não era um mundo só de árvores, não existia árvore, né? Existia consciência vegetal. Então, houve assim, era sem conta onde os seres evoluíram, adquiriram consciência, né?
interagindo com o que sobrou do reino mineral, que à época tinha uma outra consistência, e o que sobrou, né? Então passa para o terceiro e vai existir então um mundo onde as consciências dos animais vão existir. E não eram animais como existia, a gente pensa hoje, né? Não era um universo inteiro cheio, não era um grande circo, um grande zoológico, né? Eram seres, consciências evoluindo, onde então existia daí já mineral tendo evoluído um pouquinho mais, o vegetal tendo evoluído um pouquinho mais, e o animal acontecendo. Passou esse ciclo de consciência, as consciências que chegaram no seu estágio completo passam a interferir na etapa seguinte. E as que ainda estão em processo de aquisição de consciência completa interagem no plano em que acontece o processo. Então, hoje a gente tem o mineral em evolução, o vegetal em evolução, o animal em evolução, e o homem, a mesma coisa, o hominal em evolução. Né? Vai acontecer a etapa seguinte. Da mesma forma, vai existir o mineral, vegetal, animal, hominal, e o seguinte, e o sexto e o sétimo, só que daí o próprio corpo físico do homem, em seguida, ele muda como muda o corpo físico do animal, como muda... Então, é como se existisse, assim, a cada momento, um outro tipo de mineral, de vegetal, de animal, de hominal, esse tipo de processo. Então, não tem, assim, vou baixar a cortina e quem não passou vai ser reduzido a cinza cósmica. E quando é que nós não vamos... é assim que acontece, né? E quando é que nós vamos, quando é que a humanidade aqui... Bom, são perguntas, né, que difíceis de responder. Não se preocupe em filtrar a pergunta, não. Quando é que a humanidade vai abrir mão dessas ferramentas que a gente vem carregando há milênios, né? Isso aí, nós estamos conversando sobre elas, algumas delas aqui. Nós baseamos o nosso conhecimento, baseamos as nossas crenças em coisas escritas, e até hoje nós continuamos batendo na mesma tecla, acreditando nas mesmas coisas, esperando as mesmas coisas, delegando as mesmas coisas, como você, muito feliz no que você vem falando aqui hoje. Como a gente vai abrir mão dessas coisas que eu digo aqui, eu assumo o que eu falo, eu que estou falando, não é ninguém, nós somos escravizados, nós somos escravos de uma série de coisas que a gente não abre a mão. Você já viu um escravo não querer liberdade? Parece que o ser humano é assim. Ele vive bem. Aquela questão, né, assim, o que nasce escravo, ele preza a liberdade, ou aquele que era livre e ficou escravo preza mais a liberdade, ou aquele que sempre foi livre preza a liberdade? A gente nunca sabe o que tem na cabeça de cada um, né? O que a gente tem que bom, e escravo não no sentido da escravatura, né? Mas a pior escravidão é escravo de si mesmo, né? Isso, a dependência. Aquele que nasce escravo de si mesmo, que nasce escravizado por outro, que pode ser uma crença, e aquele que é o liberto, né? Que é o isso que eu me refiro. Que aí, assim, você pode nascer escravo da sua própria ignorância, você pode tentar ser escravizado por um terceiro que quer abusar da tua ignorância, no sentido de desconhecimento, né? E você refuta esse estado de escravidão baseado no desconhecimento e se liberta e anda por você mesmo. É o surget ambula, levanta-te e anda, né? Ou faze por ti que eu te ajudarei. Agora, a gente tem que ter, assim, uma paciência, uma parcimônia no julgamento, né, com relação à humanidade, porque, olha, é que não dá para falar assim, mesmo nos círculos esotéricos, né, não dá para falar como é que era alguns estados de evolução atrás, porque daí dentro dos conceitos morais de hoje é uma coisa inimaginável. Então, a humanidade melhorou muito. Mesmo essa humanidade que a gente vê, mesmo essa humanidade que se compraz, né, em invadir, matar, tripudiar, agredir, essas coisas todas que a gente vê no dia a dia, mesmo essa humanidade, né, ainda está melhor. O que acontece é que não dá para generalizar. Então, assim, dentro dessa humanidade que a gente vê hoje, então, há seres humanos completamente beligerantes, não é? Mas há seres humanos, assim, completamente pacíficos. Há seres humanos completamente agressivos. Há seres humanos completamente fraternais. Há seres humanos completamente odiosos. Há seres humanos completamente amorosos. Há ignorantes, né? E há aqueles que buscam conhecimento.
né? Então, não dá para generalizar, né, a humanidade como um todo. Agora, o processo de aquisição de consciência, né, ele é doloroso, porque quando a humanidade vai adquirindo consciência de si mesmo, ela passa a dar importância àqueles que ainda não têm consciência e praticam atos de inconsciência. Então, por que a gente se incomoda hoje se a gente vê, né, uma guerra em outro país, ou uma seca em outro país, ou as pessoas passando dificuldade? Sempre teve seca, sempre as pessoas passaram dificuldade, sempre teve guerra. A questão é que antes a gente não se importava de maneira generalizada. Então, mesmo que pareça de início uma apatia, uma inércia com relação àquilo, aos poucos as pessoas, de maneira geral, vão começar a se incomodar daí não de pegar e se alijar do processo, né? Mas daí de começar a se inteirar para ajudar a participar, para tentar resolver, para que a humanidade não sofra, né, nessas passagens de ciclo que tem que acontecer, porque vai chegar um ponto, quando a gente estiver no sétimo estado de evolução, que daí nem o conceito de balança, que eu falei agora um pouquinho, nem o conceito de balança já não existe mais, não tem Travou? internet, não, já voltou. Já Tá me voltou. vendo aí? Tô. Vamos lá, seguindo. Então vamos seguir, segue aí. Então, o que eu tava vendo aí, eu fazer uma pergunta, até interrompeu, mas já captei. Todas as. O ser humano, você vê, no passado, mesmo antes de. Nós falamos do cristianismo aqui, né? Mesmo antes do cristianismo, as pessoas tinham as suas adorações e colocavam a sua fé em algumas coisas, né? No sol, na terra, em uma série de coisas. Até quando o ser humano, quando nós passarmos para o outro estado, né? Qual é o bimânico? Qual é o próximo estado depois desse aqui? É esse? Bimânico. Quando nós passarmos por estado bimânico, nós vamos também estar adorando alguém? Vamos Primeiro, estar. assim, o que é o estado bimânico, né? Então, hoje, o estado natural do ser humano deveria ser estado da mente concreta, manas, né? Mente, uma mente, né? O Sim. estado bimânico é simplesmente quando juntar a mente concreta com a mente abstrata, só Duas isso. mentes, duas mentes, né? Duas Bimânico. mentes, né? Que já existe no próprio ser humano. Então, quando você evoluir de tal maneira, e daí não é assim, só a evolução física que vai acontecer, não é? Mas assim, Consciencial também. exatamente, principalmente que daí o estado de matéria mudando, você muda a maneira de você ver o mundo, de ver a matéria, daí não mais baseado no instinto, não baseado na emoção, não baseado só na razão, isso que hoje quase ninguém usa a razão, né? E aí você juntou a mente concreta com a mente abstrata, né? Aí então é um estado bimânico, sabe quando? Então a primeira adoração é, a gente pode dizer, vão tirar um estado primordial da humanidade, que é quando daí a própria divindade convivia com a humanidade, né? E o que é o divino? O divino é o estado de consciência que se antropomorfiza para que a matéria evolua. Então, vamos tirar essa parte. Então, os seres humanos começaram a adorar. E qual foi o primeiro objeto de adoração? O sol, o céu, porque no céu está o sol, né? Perfeito. Sabe, quando as pessoas vão parar de olhar para cima e adorar o sol, quando o sol vier para a superfície da Terra, né? Então, se a divindade externa que o ser humano se dirige e olha, quando aí o sol ele tiver permeado, e permeabilidade é o próximo sentido. Então, quando o sol tiver permeado o ser humano a tal ponto que o próprio ser humano seja um sol, a superfície se fez um sol, né? E aí o sol do céu já não mais existe dessa maneira. E chega a um ponto, ao final da evolução que nos compete, em que daí os seres humanos, aí já então em um estado flogístico, ígneo, né, que assim é o Sol na superfície, todos eles com consciência
divina se fundem aí à própria matéria mais densa, se fundem ao próprio corpo no qual nós evoluímos, e a Terra como um todo se transforma em um Sol. Esse que é o destino, né? A gente, isso que é coisa interessante, né? Nós estamos ajudando a construir e habitamos um Sol que mais na frente vai iluminar o céu de outros seres, né? Em um outro ciclo. Isso aí, tudo, como diz, vamos por partes, né? Isso aqui. Lógico, lógico, lógico. E assim, hoje a gente se preocupa em, assim, em pensar conhecimento, em tentar compreender as coisas, como se ele fosse um caçador de pérolas, né? Até o professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, da qual eu, assim, com muita felicidade faço parte, e você também. Aí, então, o professor diz que o discípulo peregrino, ele é um pescador de pérolas, né? E isso é uma coisa muito bela, e é uma maia, né? Porque daí o pescador, ele entra no oceano, né? E vai e pega aquilo que tem em si a beleza. E essa beleza só é possível de estar no seu apogeu quando ela é mostrada à luz do sol, porque a luz do sol brilha, reflete na pérola, né? E essa é a tônica humana, que assim, você trabalhar em busca de belezas de conhecimento, até que chegue um ponto em que o peregrino, o discípulo, compreenda que a beleza não é a pérola, a beleza é o mar no qual estão todas as pérolas, e em ele compreendendo o mar, se fundindo ao mar, todas as pérolas externas passam a estar nele, então ele vai e compartilha com os demais através do verbo. Muito bonito, é isso. Nesse momento, o conceito de medo, ele deixa de existir, porque você tem a compreensão dos fatores, né? E aí o que você julgaria no início da caminhada como os 4 cavaleiros do Apocalipse, que vêm como se fossem algozes a serviço de Deus, né? Eles passam a ser 4 elementos de transformação para que a humanidade melhore. Como é que a humanidade melhora? Tem que seguir 3 caminhos: o caminho do conhecimento, o caminho da devoção, ou o caminho do dor, né? Então, Jnana, Bhakti e Karma, né? Tá tudo servido, cada um escolhe a devoção consciente, né? Que é o conhecimento, Jnana, que é o conhecimento, né? E o Karma, que em si também é conhecimento. Os 3 se fundem em um, que é conhecimento, né? Aí você vê a coisa em si, compreende, e a coisa em si já funciona em você e desperta em você o seu símile. É só isso. Muito bem, brilhante. Eu fiquei, olha, parabéns. Uma exposição. Não, foi uma exposição muito feliz, muito boa, muito coerente. Nós conseguimos falar no tema sem. Eu ainda digo aqui que nós só continuamos vivendo aqui, só continuamos em paz, nessa paz que nós vivemos hoje, graças à religião. E eu digo por quê? Porque dessas pessoas, esse monte de pessoas que eu disse, que ficam esperando alguma coisa vir do céu, faz com que elas se pacifiquem de certa forma e deem tempo ao tempo agir sobre elas, terem o discernimento, né, de buscar a paz, a salvação, tudo aquilo que querem através de si próprias e não através de terceiros, como o Jorge falou bem no início da nossa conversa. Porque a gente sempre tem conversado aqui, Grego, que assim, que é melhor um caminho do que nenhum caminho. Não tem a menor dúvida. Né? E aí a pessoa ela escolhe um caminho que vai fazer com que ela melhore pelo menos um pouco. E ela cria uma ilusão que aquele caminho vai fazer com que ela melhore tudo, que ela seja perfeita. Uma religião, né? Aí ela vai andar naquele caminho e ela vai andar naquela ilusão, sendo feliz naquela ilusão. Claro. E a divindade, não aquela que querem lhe mostrar, mas a divindade nela, fica à espera que aquela ilusão se transforme em uma desilusão. No momento em que daí aquilo que você achava que era certinho, que você seguia aquele caminho e que você não se preocupava em pensar e você era assim carregado, né, em direção ao céu, que seja o céu de cada região, qualquer que seja, quando se desilude, não, eu vou pular fora desse barco aqui e vou andar por conta própria.
né? Aí você vai andar, e daí, nesse andar, você pode entrar em outro caminho que seja uma outra desilusão, mas ele obrigatoriamente não vai ser igual ao outro, porque aquele você já conhece, Isso, isso. né? E aí chega a esse ponto, né, que então adora tanto o Deus externo, tanto o Deus externo, tanto o Deus externo, quando você vê daí, na verdade, todo aquele processo está em você mesmo, assim, pô, se eu sou uma criatura que tem em mim Deus, vamos fazer uma colocação do ponto de vista religioso, se eu sou uma criatura que tem em mim Deus, né, ou se eu não sou, eu não tenho em mim Deus, mas eu sou filho de Deus, ou se eu sou filho do homem, né, eu vou ter medo do quê? E depois, se eu sou filho de Deus, por que eu preciso pedir para um funcionário de Deus, que é um ministro ou qualquer coisa assim, para ele me ouvir? Se eu sou filho, eu vou lá e falo com ele. A questão está em descobrir a que distância está Deus de cada um de nós, né? Brilhante. E a Boa, distância é zero. boa. A distância é zero. Primeiro, porque ele está em cada um de nós. E segundo, porque nós estamos nele. Por quê? Porque o que a gente conceitou como Deus, que é o imanifestado, é a própria coisa em si. Nós existimos dentro dele, né? Então, uma célula que exista no teu corpo, no meu corpo, no corpo de cada um de vocês, ela não tem que se deslocar para vir conversar comigo. Por quê? Porque ela é eu. E aí não é eu, não é só eu. Ela é eu. Ela faz parte de mim, né? Então, ela não precisa se deslocar, não, eu vou sair daqui de onde eu estou, aqui do sistema nervoso, do coração, do fígado, do baço, não sei o quê, do dedo, do pé, né? E eu vou andar pela corrente sanguínea para chegar até Deus. Ela vai perecer na corrente sanguínea, não é? E se ela quiser sair do lugar onde ela está para desempenhar uma função em outro lugar, ela vai ser atacada pelo sistema protetor do organismo. Por quê? Porque ela já é o próprio organismo. A única Sim. coisa que o organismo espera e pede a cada um de nós é o seguinte: olhe, faça bem o teu trabalho no teu lugar, né? Então, se cada um de nós nos comportarmos como seres humanos, integrantes da divindade como um todo, a divindade em si está perfeita e evolui como um todo. O que acontece é que daí, no realizar esse trabalho, né, eu vou compreendendo o todo. Chega um ponto em que aquela célula, ela consegue compreender as outras células do fígado, do baço, da musculatura do coração, do cérebro, né, e aí há uma troca de vitalidade, e aí ela percebe, mas essa coisa que alimenta o cérebro, que é a suprema divindade universal cósmica, e eu era só uma célula que fica aqui no ponto final do dedo mindinho, né? O que dá a vida à célula do cérebro é exatamente a mesma coisa que dá vida a essa célula dela. Assim, mas então, na verdade, nós somos iguais com funções diferentes? Pá, é isso aí. Nós somos seres cósmicos, divinos, iguais, com funções diferentes no universo, construindo o universo e permitindo que, na integralidade, assim, no conjunto de unidades, eu, como um todo, consiga experienciar. Então, a união de todos permite que eu experiencie a minha própria existência. Isso que a gente faz. Deus aprende através de cada um de nós. Beleza. Jorge, brilhante. Muito obrigado mais uma vez por essa participação tão gratificante assim. É interessante que eu digo sempre, a gente tem uma nova experiência, né? E hoje foi um programa diferente, né? Foi um programa diferente, né? A gente fala assim, isso lembra o que o professor diz, né? É impossível. Então vamos pegar impossível de compreender, né, e vamos transformar em difícil. Né? Aí não, então já é difícil compreender sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Né? Então Não, vamos fazer o seguinte, já que é difícil, então vamos trabalhar para que seja fácil. Então agora já ficou fácil. Então o que era impossível ficou difícil, o que era difícil ficou fácil, e agora inexiste o conceito de impossível. O que a gente precisa fazer agora assim, tirar a outra camadinha da cebola. Então, assim, as 7 igrejas do Oriente, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, o que tem a ver? Por que são citadas, né? E aí, então, o João escreve e aí manda aquela carta às igrejas e daí já alguém saúda as igrejas em nome de João. Então, é porque se criou um mistério, né? Ressurgiu o mistério do quê? Do Graal no Oriente, daí isso se transmuda para o Ocidente,
né? E aí a evolução vai se processando, né? E os cavaleiros do Apocalipse, na verdade, são os portadores das boas novas. Então, um universo, né, de camadas de cebola para a gente retirar, e é uma mais magnífica que a outra. Maravilha. Então, como o Jorge falou no começo, o interessante seria que cada um que esteja nos assistindo hoje tivesse a paciência de ler o livro de Apocalipse, Sim, né? O livro da Revelação. sem nenhuma prevenção, tipo assim, não é porque você é de uma religião ou de nenhuma religião, ou é um filósofo, né, ou você está em uma escola de iniciação, que você vai ter ojeriza de pegar um livro de uma religião. Claro que não, Você acha que claro se você pegar o livro, você sente medo de ler o livro de outra religião? Então, ops, você está com medo de alguma coisa. Não, leia, né? Leia com respeito àqueles que o seguem, leia compreendendo o que ali está, e se você então tiver respeito e compreender, então você desvele aquele livro para que ele possa servir como complemento ou não àquilo que você acredita, com todo respeito a todos que seguem todos os livros santos, né? Você pega a Bíblia, pega o Alcorão, né? Você pega o Sefer Yetzirah, pega o livro Tibetano dos Mortos, o livro dos Mortos do Egito, você pega o Kyuté, pega os livros dos outros mundos, né? O que torna um livro sagrado? É a alma de quem o escreveu. Perfeito. A tinta não torna ninguém sagrado, né? E também não é ameaça a ninguém. A ameaça a alguém é o que alguém pode fazer com aquilo que está que está em corpo de tinta. Por isso o professor fala, a ideia é o verbo que toma carne através da pena. Então, cuidado com as ideias que colocam na pena, para quê? Porque você deu uma boa direção aos seres humanos. É isso. Jorge, obrigado mais uma vez. Obrigado, Grego. É sempre uma alegria, uma oportunidade de conversar com você e conversar com todos nós, né? Que todos vocês que daí... Bom, todos nós, porque somos todos nós. Então, conversar com todos nós, conversar comigo mesmo também. Então, como você mesmo disse, para a gente encerrar, né? Mais uma casquinha da cebola, assim, né? Mais uma parte da cebola saiu aí. Jorge, fraterno abraço. E é uma coisa, só um comentário, é uma coisa muito interessante, porque assim, quando a gente vai pensar assim, vamos falar de 4 cavaleiros do Apocalipse, aí assim, a pessoa fala, putz, vamos falar da peste, da guerra, da fome, né, e vão assim, a gente vai revivificar, revitalizar essas dores. Não, a gente falou sem citar um aspecto negativo. Exatamente, foi o que eu disse, por isso que é tudo diferente. É porque a gente está olhando as coisas já a partir do novo ciclo, né? Não a partir do ciclo que já terminou. É só questão de ver qual é que é o ponto de vista com o qual a gente olha o universo. É isso aí, Jorge. Fica bem, meu querido. Fiquem bem, fiquem em paz. Um grande fraterno abraço para todos vocês. Que vocês tenham uma profícua, longa, feliz, harmoniosa e bela caminhada. Obrigado, Jorge. Abraço. Lindo, né? Puxa vida, hein? Cada programa desse é uma surpresa, como é que eu posso dizer assim? É uma recarga, né? Que bacana, né? Faz a gente pensar, a gente rever. Enquanto ele está falando assim, eu vou pensando aqui, já vou criando, já sei onde buscar, procurar. Já vou ler de novo o Apocalipse, mas com uma outra visão hoje. Gente, foi bom estarmos juntos. Um fraterno abraço e um feliz sempre.